Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Estamos aqui para dividir uma palavra, né? Como temos feito, e Deus há de te visitar com poder. Podendo, prepara aí um copo com água para que possamos juntos, né, num ato de fé, participar e sermos abençoados em nome de Jesus. Hoje é domingo, na Igreja da Graça, é um dia que nós separamos para adorar a Deus, para glorificar o Senhor, para agradecer por tudo que Ele tem nos feito, né? Agora, lógico, não é só domingo que é dia de agradecer a Deus, todos os dias, mas hoje é um dia especial, né? Um dia que nós preparamos para agradecer a Deus e, como eu disse, louvar e exaltar o nome dele, até porque só ele é digno de toda a honra e toda a glória. Podendo, prepara um copo com água aí, que nós vamos fazer a oração da fé daqui a pouquinho, pedir a Deus que abençoe em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e amado Pai, entramos diante de Ti, da Tua presença, pedimos a direção de tudo que for feito, Pai, que a Tua palavra alcance cada vida, cada pessoa, e que na hora, meu Deus, no momento da oração, o Senhor, meu Deus, manifesta o Teu poder para curar, para libertar, para levantar o caído, para fortalecer aquele que está fraco, para trazer a paz, a alegria, meu Deus, a este coração. É o que eu te peço, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Uma coisa eu peço ao Senhor, que a buscarei, que meus pés estejam em tua casa, para sempre, teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, aleluia. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que meus pés estejam em tua casa, para sempre, teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Uma coisa eu peço ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, né? Que possamos estar na casa, na presença dEle todos os dias da nossa vida, para buscarmos a sua face, para ouvirmos, né, da sua palavra, para estarmos em comunhão com esse Deus que pode todas as coisas, amém? Olha, a palavra que eu quero dividir com vocês aqui está no livro de Isaías. Vamos começar aqui, Isaías capítulo de número 1, Isaías capítulo 1, versículo de número 19. Esse versículo aqui, há um tempo atrás, eu comentava com os irmãos aqui na igreja, né? E quero dividir com todos vocês hoje. É logicamente que eu não vou falar tudo o que eu falei, até porque o Senhor, Ele vem de encontro à nossa necessidade, né? E para cada dia, para cada situação que enfrentamos, o Senhor tem uma estratégia, né? Uma palavra. Às vezes Ele pode usar a mesma história, o mesmo versículo, mas a revelação sempre é diferente, né? Sempre ela vem, como eu disse,
de acordo, né, com aquilo que nós precisamos, de encontro à nossa necessidade. Amém? Isaías capítulo de número 1, versículo 19, olha o que diz a Escritura, a palavra de Deus. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Tem tradução que diz o melhor desta terra. Se quiserdes e ouvirdes. Irmãos, não basta querer, né? Querer comer o melhor e viver. Quando ele fala comer aqui, ele não está falando só de comida, de alimento, né? Ele está falando no modo geral, desfrutar do melhor, né, desta terra, para que você entenda. Agora, como eu disse, querer todo mundo quer, mas nem todas as pessoas estão dispostas a dar ouvidos à palavra de Deus, porque o ouvir aqui, entenda bem, é dar ouvido, é praticar, é fazer aquilo que o Senhor tem ordenado na tua palavra, tem nos ensinado. Muitas pessoas, talvez não seja o seu caso, querem ser abençoadas por Deus, né? Querem que até as palavras, as promessas de Deus se cumpram, mas infelizmente não têm ouvido a Deus, irmão. E quando eu estava meditando aqui nesta palavra, entenda bem, o que Deus falou ao meu coração? Para que a gente possa ouvir o que Deus tem para falar, nós precisamos estar em silêncio. Ninguém consegue ouvir um conselho no barulho, né? Naquela agitação do dia a dia, né? Para a gente poder ouvir, nós precisamos estar em silêncio, né? Primeiro nós oramos, falamos com Deus, você pode expor as suas necessidades para Ele, apresentar a sua vida para Ele, né? Mas depois que falar com Deus, depois que você colocar diante de Deus a sua vida, você precisa ter um tempo para ouvir, porque Deus vai dar instrução para a gente. Agora, como eu disse, no barulho, esse barulho que eu estou falando no sentido espiritual, né? Naquela agitação, naquela conversas de todos os lados, um falando uma coisa, outro falando outra, né? A pessoa preocupada, muitos até desesperado, como que vai ouvir Deus? Na agitação não dá. Você vê que os discípulos, quando eles estavam lá no meio do mar, a Bíblia diz que eles estavam enfrentando uma grande tempestade. E quando Jesus apareceu no meio daquela tempestade, eles não conseguiram reconhecer Jesus. Por quê? Por causa da tempestade, do barulho, né? Aquela agitação, eles estavam com medo, chegaram até pensar que Jesus era um fantasma, né? Então entenda bem, eles não conseguiram ver Jesus naquele barulho, naquela tempestade. E quantas pessoas que não estão, né, parando para ouvir, não estão tirando esse tempo, né, fazendo esse silêncio espiritual para ouvir o que Jesus tem para dizer. Você quer ver aqui, no livro de Salmos, capítulo 1, voltando um pouco aí, né? Salmos, capítulo 1, versículo de número 1 também. Olha o que diz. Salmos, capítulo 1, versículo de número 1. Diz assim, Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então o que ele está falando aqui? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho, as muitas vozes, né, conversa, barulho, como eu estava dizendo, né? E aí ele termina aqui no finalzinho do versículo aqui, 1, né? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque ali a conversa, a roda dos escarnecedores, não tem palavra de Deus, não tem conversa de Deus, né? O que vai ter é zombar, o que vai ter é criticar, o que vai ter ali é se lamentar, né? E quando a gente está ouvindo vozes, nós não conseguimos, né, ouvir a voz de Deus no meio do barulho, da agitação, como eu estava dizendo. Aí ele diz aqui, no versículo 2, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Como que a gente pode... O meditar aqui é você dar toda a atenção. Meditar é dar atenção, é você ficar dando atenção àquilo que você quer, àquilo que você precisa, né? Você tem que focar em algo e você meditar ali, né? E assim tem que ser aquela pessoa
né, que quer ser abençoada por Deus, irmão. Por isso que é importante a igreja, né? Nós não estamos ainda tendo os cultos, mas como é importante, porque a igreja é um lugar onde nós ouvimos a Deus, né? Até com mais facilidade. Por quê? Porque enquanto está sendo pregado, né, a igreja está em silêncio, prestando atenção, dando a devida atenção, né? Em outro lugar é um barulho, é uma pessoa que fala, é uma situação aqui, entenda bem. E como eu sempre tenho dito, né, a igreja é um lugar propício para isso, né? Mas voltando aqui à revelação da palavra, né? Nós não vamos conseguir, melhor dizendo, ouvir Deus no meio de um barulho, da preocupação, no desespero, né? Nada disso, irmão. A gente tem que parar para ouvir a Deus, tem que ter um tempo para Deus. Essa é a verdade. Nós é que temos que preparar esse momento para ouvir, né? Tirar esse tempo para ouvir a Deus, o que Deus tem para falar, né? Porque Ele falou: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Quer dizer, tem que querer, mas não basta só querer, tem que ouvir, tem que dar ouvido, né? Você quer ver como que no silêncio é mais fácil para a gente detectar a voz de Deus e a gente ouve a Deus? 1 Samuel, voltando um pouco aí, depois do livro antes do livro dos reis, né? Em 2 Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 3. 1 Samuel, capítulo 3, versículo de número 1. Olha o que diz, ó. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta, e sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. Versículo 3. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, meu filho, torna a deitar. Versículo 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele levantou e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor o chamava o jovem. Então, presta atenção. As 3 vezes que Deus chamou pelo nome de Samuel, ele ouviu. É bem certo que ele foi até o profeta, porque a Bíblia diz que ele ainda não conhecia Deus, a voz de Deus, né? Ele não conseguia detectar a voz de Deus, mas ele conseguiu ouvir a voz. E justamente quando estava em silêncio, a Bíblia diz que ele já tinha ido deitar. Entenda bem, nós temos que ter um momento com Deus, intimidade com Deus, mas para ouvir só a Deus. Se você quer ouvir a Deus, você precisa tirar esse tempo. Quando foi que Deus falou com Samuel? Quando tudo estava em silêncio. Quando ele estava ali deitado, né? O profeta já tinha ido deitar também, estava em silêncio e Deus falou com ele, né? Deus tem várias formas de falar com a gente, mas o que eu quero que você entenda é isso. Para a gente poder, entenda bem, ouvir a Deus e entender, né, aquilo que Deus quer que façamos, nós precisamos dar ouvidos, a devida atenção para Ele, tirar um tempo maior. Tem gente que não tira um tempo para Deus, está na correria do dia a dia, faz uma coisa aqui, faz outra coisa ali, né? E aí não ouve Deus. Então a pessoa quer a bênção de Deus, quer o melhor, né? Mas não tem tirado esse tempo para ouvir ao Senhor, né? Infelizmente. Irmãos, aqui em Deuteronômio, vamos dar uma olhada? Estou terminando já. Deuteronômio, capítulo 28, versículo de número 1. Deuteronômio, capítulo 28,
versículo 1. Olha o que diz a palavra. E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quando irmãos, que somos abençoados? Quando damos ouvidos à voz de Deus. Eu pergunto e você responde para você mesmo. Você tem tirado um tempo para Deus? Você tem parado para ouvir a Deus? Ou só você tem falado? Ou você está na agitação, né? Como a Marta naquele dia que Jesus foi na casa dela e da Maria fazer uma visita, né? E a Bíblia diz que a Marta estava afadigada, com tantos afazeres, né? Preocupado com tanto serviço, e não parou para ouvir Jesus, lembra? Jesus repreendeu ela porque ela ficou brava com a irmã, né? Com a Maria. E Jesus falou assim: por que estás tão afadigada, Marta, Marta? Ainda Jesus falou para ele assim: a Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Por quê? Porque aquele momento era um momento importante, era um momento que a Maria estava ouvindo que Jesus, né, estava ali falando para ela, porque Deus fala com a gente. Muitas das vezes nós não ouvimos. Quantas pessoas que, pastor, eu oro a Deus, mas Deus não, né, parece que não tem resposta. Na verdade é que a pessoa fala, e quando é para Deus falar, né, a pessoa não ouve. Você sabe que um pastor amigo meu, né, o pastor William Sodré, uma certa vez ele comentando, né, com a gente, né, numa reunião de pastores, e ele disse que uma irmã, né, já tinha marcado um atendimento, queria falar com ele e tal, o assunto era importante. E aí ele marcou um dia para falar com a irmã, né, e já deixou até que preparado aquele momento ali, porque sabia que, né, ia demorar um pouco a conversa. E ele falou assim que ele sentou e deixou a irmã falar, né? Falou para ela: não, o que está acontecendo, né? Perguntou para ela até para poder ele, né, dar uma orientação para ela sobre a palavra. E ele falou para a gente que ela começou a falar e, né, o assunto nunca terminava. E quando ela terminou de falar, depois de muito tempo, ela terminou de falar, levantou, né, da cadeira, estendeu a mão, falou: pastor, muito obrigado, que Deus abençoe o senhor. E ele ficou olhando para a cara dela, quer dizer, ele não falou nada. Ela falou, e quando foi para Deus, né, porque ali, lógico, um homem de Deus, não é que, né, o pastor ele ia falar da palavra, né, ele ia dar uma instrução na palavra. Então, quando nós damos a instrução na palavra, é Deus falando. Então, no momento que Deus ia falar para ela o que ela tinha que fazer, ela se levantou e foi embora. Quantas pessoas que não agem desta forma, né, que não tem tempo, não tem paciência para ouvir a Deus, não, quer dizer, faz muita coisa ao mesmo tempo, só que o mais importante não faz. Então, se a gente não parar para ouvir a Deus, irmão, nós não vamos desfrutar. O que ele falou aqui em Deuteronômio 28, né? E será que se ouvirdes? Então, ele falou: se ouvir. Quer dizer, se não ouvir, então Deus não pode fazer. Então, a gente tem que ouvir o que Deus tem para dizer, né? Se você der uma olhada aí com mais tempo na sua casa, em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 10, a Bíblia diz que Deus falou com Manassés e com seu povo, porém eles não deram ouvidos à voz de Deus, até que os inimigos vieram e levaram eles cativos, né? Levaram Manassés. Entenda bem, talvez porque ele estava reinando já há muitos anos, né? E Deus até alertou ele, mas ele não deu ouvido. Então Deus fala. Se ele tivesse ouvido a Deus, não teria acontecido o que aconteceu, pior, né? Muita coisa pode ser evitada, irmãos, quando a gente tem o hábito de ouvir e buscar uma direção na palavra de Deus. Fique com essa palavra no teu coração, né? Tira um tempo maior para ouvir a Deus. Tem pessoas que ficam aí horas na frente da televisão, na internet, vendo um monte de coisa que, infelizmente, né, não vai ajudar. Muito pelo contrário, dependendo do que a pessoa vê, só vai atrapalhar a comunhão com Deus, né? E vai causar medo, desespero na pessoa, né? E aí a tendência é a situação piorar ainda mais. Então procura tirar, né? Pastor, mas eu não consigo. Consegue, é que tem que, eu costumo dizer que falar para as pessoas, melhor dizendo, que é a questão da gente acostumar. Se você acostumar a ler a Bíblia, quando você não lê, você vai achar falta.
Então tem que acostumar a estudar a palavra, acostumar a orar, mas acostuma a fazer coisas boas que vai te ajudar, que vai te abençoar. Fique com essa palavra no teu coração. Se você tem um copo com água aí, apresenta para Deus. Eu quero fazer uma oração por você. Senhor nosso Deus e amado Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, eu peço que o Senhor alcance esta vida, esta pessoa, aonde quer que ela esteja, com poder, meu Pai. Usando da autoridade do Teu nome, eu quebro toda a influência do mal nesta vida. Eu digo, Satanás, pega o que é seu agora, essa dor, esse mal, essa opressão, essa depressão, em nome de Jesus, essa sequela de um acidente, essa pessoa que foi vítima de uma obra, de um trabalho, seja de inveja, de bruxaria, de feitiçaria, eu quebro a sua força e eu te ordeno, vai embora, em nome de Jesus. Pai, coloca nesta água a tua unção e o teu poder, que no momento que esta pessoa tomar desta água, que ela receba a cura, a libertação, a vitória, em nome de Jesus. Beba agora com fé desta água e toma posse da sua bênção em nome de Jesus. Graças a Deus, né? Olha, toma posse dessa palavra. Irmãos, tem um tempo maior para Deus e com certeza o Senhor há de te abençoar. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.